Boa tarde, galera. Estamos ao vivo. Mais uma vez com vocês aí. E qual que é a promessa real da live hoje? Sem fantasia nenhuma. Dá para financiar imóvel de leilão, sim. Mas só se você entender a regra banco e risco. Hoje eu vou entregar o caminho mais direto. 4 bancos, 4 regras da Caixa e o passo a passo. Por que tanta gente acha que leilão não financia? Porque confunde as coisas. Tem leilão que é à vista, tem leilão que aceita financiamento. E tem caso judicial que vira parcelamento. Quem não separa isso, compra errado e depois culpa o leilão. Então, qual que é o erro número 1? É você acreditar no desconto cegamente. O edital diz, vale 200, tá por 100. Se você não checar o mercado, você compra uma mentira bem escrita. Preço bom sem checagem é só esperança. E como que você separa o que dá para financiar e o que não dá? Você começa pelo tipo de leilão. A Caixa e alguns bancos como Itaú, Santander, e Bradesco, eles têm regras próprias. O judicial ele tem a regra do juiz. O extrajudicial ele tem regra do credor. Quem sabe o tipo já corta metade dos erros. É a pessoa que precisa saber disso. O leilão judicial, ele tem um diferencial grande. Sabe qual é? E ele tem, e pouca gente usa esse direito. Em muitos casos dá para você comprar, mesmo se você tiver restrição com o nome, dependendo da sua idade, se você está em outro país, não tiver renda comprovada, você compra com 25% de entrada e você parcela o resto em até 30 vezes sem juros. Isso mesmo, sem aquela análise de crédito tradicional. Isso muda o jogo. Pessoas se perdem nesse parcelamento judicial. Elas confundem facilidade com segurança. Parcelar não apaga risco jurídico, ocupação, dívida, tempo de posse. Você compra certo ou compra dor de cabeça parcelada. E no banco da Caixa Econômica, no Santander, no Itaú, no Bradesco, qual que é a regra geral? A regra geral é simples. Se o imóvel aceita financiamento, você precisa ganhar no preço da compra e ainda caber no crédito. Não é só dar o lance, é conta mais documento.
Qual que é a pergunta que filtra o público certo? Vamos ser direto. Se você tem pelo menos 50 mil reais para começar, você já consegue jogar esse jogo com estratégia. Se você não tem, primeiro você organiza a caixa, porque leilão não perdoa improviso. Quem estiver gostando, já dê um like, já se inscreve no canal. Precisa saber onde que estão os imóveis essa semana. Eu prometi 4 bancos para vocês. Quais que são esses bancos? Anota aí sem enrolar. Os 4 que eu mais vejo financiando imóvel de leilão são os leilões da Caixa, do Santander, do BRB e Banco Inter. Cada um com um jeito e uma exigência diferente. E por que isso importa tanto? Porque a entrada muda tudo, gente. Tem banco que pede muita entrada, tem banco que libera mais percentual. Se você tenta a estratégia errada no banco errado, você perde tempo e oportunidade. Começa pelo Banco Inter. Como que costuma funcionar? Esse Inter é aqui de Belo Horizonte, tá? Inter é mais exigente na entrada. No exemplo mais comum que eu vejo, ele pode pedir algo como 50% de entrada. Para quem quer alavancar muito, isso normalmente não é o primeiro caminho, porque você dá 50% de entrada, sendo que na caixa é só 5%. E o BRB, o que você vê na prática? O BRB é o seguinte, ele aparece como uma alternativa forte. É comum você ver um cenário de entrada menor, algo como em torno de 10%, em alguns casos e condições, mas tem regra e análise. Não é liberou e pronto. PRB é lá de Brasília. Ele tem leilão também. E o Santander, como que é os leilões de Santander? Ultimamente ele tem comprado bastante, porque ele está entregando os imóveis para nós livre de dívida, né? De condomínio, de PTU. E ele financia até 80%, né? Então, a exigência dele é uma entrada maior, tipo 20% em alguns cenários. O ponto é, ele pode ser bom, mas você precisa bater com o perfil do banco. E a Caixa, como é que funciona? A Caixa Econômica é o seguinte, é a mais presente no mercado. E se você passar na análise de crédito, ela chega a liberar até 95% do valor, ou seja, 5% da entrada. Agora, dá uma lida no edital, vê as regras certinho, vê se aprova seu crédito primeiro, antes de você participar do leilão. Mas a Caixa é o banco que mais reprova, principalmente para quem chega cru. Então, tenha ciente disso. Então, o problema não é o imóvel, é o proponente, certo? Muitas vezes, sim. A pessoa escolhe o imóvel só depois descobre que o crédito não fecha. O que é o certo? É você inverter. Primeiro você entende seu crédito, aprova, depois que você caça a oportunidade. Então, assim, eu falei das 4 regras da Caixa. Quais são? Aqui é onde o jogo, galera, separa gente séria. A Caixa, ela olha o quê? As restrições, a renda, comprometimento financeiro, relacionamento. Se uma dessas quebra, o financiamento trava. E o que é essas restrições? O que entra aqui? CPF limpo. É básico isso aí. SPC, Serasa, protesto. Se tiver pendência no seu CPF, resolve antes no seu CPF.
E detalhe, mesmo pagando, vamos supor que você estava com um nome negativado. Aí não é que você pagou hoje, pagou amanhã, já no outro dia está liberado. Não, pode demorar mais alguns dias, às vezes até meses, para poder liberar para você novamente no crédito. E existe restrição que a pessoa nem imagina. Existe e derruba a aprovação, tá? Cartão estourado, limite comprometido, dívida ativa, histórico de atraso, tudo pesa. Não é só não estar negativado, é parecer pagador no conjunto. Qual que é o segundo ponto? A renda. O que eu te oriento? A renda é ela que manda no seu limite. Quanto mais você tiver renda comprovada, maior a chance de liberar crédito melhor. E comprovada significa documento, não é conversa não. E será que dá para somar renda? Dá. E isso muda o jogo, tá? Você pode compor renda com cônjuge, com sócio, com familiar, dependendo do modelo. Muita gente perde imóvel bom por não montar a renda do jeito certo. E qual que é o terceiro ponto? É o comprometimento financeiro. Tá? Eu vou explicar de forma simples. O que é isso? É o peso das suas parcelas. Por exemplo, se sua renda é 10 mil reais, mas você está cheio de parcela no cartão de crédito, aí o banco entende que você não aguenta mais uma. Isso derruba seu limite e derruba a aprovação. O cartão de crédito. Vamos falar então o quê? O que a maioria esquece nesse comprometimento? Por exemplo, cartão alto, limite alto, uso alto, o banco lê como risco. Antes de pedir crédito, você precisa arrumar a casa. E qual que é o quarto ponto? É o relacionamento com a Caixa. Será que isso é papo ou é real? Olha só, é real, mas não faz milagre. O relacionamento, ele ajuda? Sim, mas não substitui renda e capacidade de pagamento. Quem acha que ter conta resolve, se frustra. E como que faz para criar esse relacionamento com a agência do jeito certo? Você vai mostrar previsibilidade. Você vai movimentar bem a conta, vai deixar o histórico do seu CPF limpo, toda a sua documentação organizada, conversa aliada com o gerente, com o correspondente. O banco gosta de quem menos dá trabalho e menos risco. Agora vamos para o imóvel. Quais que são as 3 análises que eu sempre bato aqui? 3 análises sem desculpa. Você vai analisar o mercado, o jurídico e o momento econômico. Se falhar em uma, aí o desconto pode virar prejuízo. Mercado, o que quer dizer o mercado na prática? É o preço real do imóvel naquela região. Não é o valor que está no edital, lá no site do banco. É o valor que se vende no bairro. Se você não consegue revender ou alugar, você não comprou um investimento. É isso aí, galera. Já dá o like aí se estiver gostando desse tipo de conteúdo. Já me segue para não me perder. Compartilha com a pessoa que precisa saber disso. Jurídico. O que tem que checar primeiro no jurídico? Você tem que checar a ocupação e as dívidas do imóvel. Quem paga o condomínio, o IPTU, o edital define responsabilidade. Se o edital não deixa lacuna, você reduz surpresa. Momento econômico, por que isso entra? Porque a venda depende do fôlego do mercado. Você compra por 100 e quer vender por 200, beleza. Mas tem comprador por 200 agora? Se o mercado está travado,
seu preço de compra precisa ser mais agressivo. E como se conecta com financiamento? O financiamento ele precisa de saída clara. Você precisa ter um plano de venda ou aluguel antes mesmo de você assinar qualquer dívida. Sem plano, financiamento vira âncora. E será que tem um jeito simples de reduzir risco logo no início? Com certeza sim. Você tem que ter um checklist antes de dar o lance no imóvel. Você não pode dar lance sem saber qual é o tipo de leilão, a regra de pagamento, dívida, ocupação, possibilidade de crédito. Isso não é detalhe, isso é sobrevivência. Vamos falar do mito de parcelar pela metade do preço na caixa. É verdade? Metade do preço não é mágica, gente. O que existe é desconto, mais possibilidade de financiamento em alguns casos. Se você não entende a regra, você vira refém do anúncio do imóvel. E o que é tal da praça, primeira praça, segunda praça, que muita gente não entende? Duas praças, duas dinâmicas. Primeira praça, ela costuma seguir a regra mais cheia. A segunda praça, ela costuma ficar mais interessante. Mas tem casos, gente, que a segunda praça sai até mais cara, tá? Então é conta, não é chute. E qual que é a lógica para você decidir entre primeira ou segunda praça? Você decide pelo risco e pela margem. Se está muito disputado, aí você ajusta a estratégia. Se está com risco alto, você exige desconto maior. Quem compra sem margem, compra ansiedade. Agora vai entrar a parte que todo mundo quer saber: financiamento e consórcio. Como que a gente coloca isso? Olha só, vamos falar disso sem torcida, sem religião. O consórcio, ele pode ser a ferramenta. O financiamento, ele é mais previsível para você acessar o bem agora. No leilão, ele te oferece tempo e velocidade. E tempo é dinheiro. Qual que é o perigo do consórcio na prática? Olha só, tem gente que passa anos esperando a contemplação. E a oportunidade boa não espera. Quem compra no leilão precisa de execução e não de esperança. E o que é o tal do home equity no meio disso? É você usar o patrimônio como alavanca. Quem tem um imóvel quitado, por exemplo, ele pode levantar recurso como garantia e usar isso para comprar imóvel no leilão. É uma ferramenta forte, gente, mas tem que caber na sua conta. E o que eu recomendo para você não virar colecionador de dívidas? Uma regra: a dívida tem que ter destino. E qual que é esse destino? Destino é a venda ou aluguel, com prazo e número. Dívida sem destino é medo disfarçado de investimento. Então, assim, eu vou mostrar um passo bem direto. Primeiro passo. Primeiro passo é crédito. Antes de você olhar imóvel, você tem que olhar as restrições, se tem no seu CPF. Dá um jeito de regularizar a sua renda para ficar comprovada. Elimina os compromissos financeiros que você tem e tenha um banco-alvo. Sem isso, você só está olhando vitrine. Só anúncio, só cortes na internet. Qual que é o segundo passo? É fazer a caça inteligente. Você filtra os imóveis que aceita financiamento da Caixa, no Santander, no BRB ou no Banco Inter, conforme sua entrada e o perfil. Imóvel bom é o que você consegue executar.
Agora vamos de terceiro passo. O terceiro passo é a análise do imóvel. Mercado da região, situação jurídica, momento econômico. Sem isso, o barato é só o começo do problema. Quarto passo. Quarto passo é a conta completa. Você vai jogar numa planilha de viabilidade financeira. Você vai colocar o valor da entrada, os custos, como por exemplo, ITBI, cartório, condomínio, IPTU, reforma, tempo de posse, tempo de venda. Investidor ganha na compra e confirma na conta. Quinto passo é o plano de venda ou aluguel. Você já entra sabendo se vai alugar ou vai revender e em quanto tempo e por quanto. Sem isso, você vira refém do tempo. É isso aí, Caio. Vale a pena, tá? Deixar o imóvel como garantia, ao invés de você vender, porque aí você pega aquele dinheiro e você aplica no leilão, compra o imóvel pela metade do preço, e aí aquele imóvel o inquilino vai pagando. Ou se for um imóvel que você já usa mesmo, tá tudo certo, entendeu? Então é uma estratégia muito boa. Itaú vai ter uns imóveis bons aí, viu? Deixa eu ver aqui o Santander também, que sempre tá tendo umas oportunidades boas. Ó, débito de IPTU quitados até a data do leilão. Olha, tem uns. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão do Santander aqui, que ele tá com os imóveis bacanas aqui, ó. Tem imóvel até com 75% de desconto lá em São Paulo, aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. E a questão do imóvel ocupado, galera? O culpado não é assim, não compra. Agora sim, pode até comprar ocupado, mas tem que ter um bom desconto e você já tem que ter uma estratégia. Se você não sabe lidar com isso, você pode pagar caro numa dor de cabeça barata. Agora, quais que as dívidas que mais assustam os iniciantes? Condomínio e IPTU. E a pergunta certa não é se tem dívida, é quem paga e como que resolve. E onde que vê isso? No edital. É no edital que tem as regras que manda nisso. Agora, vamos voltar para os 4 bancos. Como escolher o melhor para você? Então é o seguinte, escolha pelo seu perfil, não pelo seu desejo. Se você tem pouca entrada, você vai olhar aonde? Você vai olhar os imóveis da Caixa Econômica Federal. Mas com a regra certa. Se você tem entrada alta, aí você procura o Banco Inter para entrar. O BRB e o Santander, ele entra conforme o cenário. Banco bom é o banco que aprova seu caso. E qual que é o erro clássico no financiamento em leilão de imóveis? É a pessoa tentar forçar a aprovação. Ela já tem restrição, já tem dívida, renda mal comprovada e quer que o banco entenda? Banco não entende, gente. Banco mede risco. Então, assim, eu falei que a Caixa olha relacionamento, certo? E o que isso significa na prática? Significa histórico e organização. Você vai movimentar sua conta, deixar seus documentos alinhados, você vai conversar com o canal certo e, principalmente, não aparecer na agência só quando você está precisando de alguma coisa. E como que você faz para evitar perder o imóvel por burocracia? Tem que deixar o documento tudo pronto antes. Não é, depois eu corro, dou um jeito. Você tem que correr antes, para você comprar com calma.
Oportunidade boa some rápido. Então eu vou resumir para vocês a mentalidade do investidor, aquele que atua com leilão financiado. Você tem que ter frieza e método. Você não compra pela emoção do desconto. Você tem que comprar pela margem e pela execução. Quem compra por emoção, geralmente paga por educação. Como que se inscreve no leilão? Você entra no site da Caixa, você vai lá no Google e aí você procura os imóveis da Caixa na sua cidade. Você vai digitar Venda Imóveis Caixa e aí você vai ir direto ao site da Caixa Econômica Federal. Lá você vai ver imóveis como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, com até 90% de desconto. Ó. Todo dia a Caixa tem, sábado, domingo, feriado. Muitas vezes na sua cidade tem aí, você não conseguiu ver ainda. Ó. Você já algum dia na vida imaginou ver um apartamento por R$ 9.795? Pois é, dá uma procurada aí na sua cidade que vocês vão se surpreender. Imóveis com 90% de desconto. Às vezes tem na sua cidade um imóvel de 500 mil, vai estar no leilão por 50. Então o leilão tem margem, ele vende por valor da dívida. E para quem está começando do zero, qual que seria a escada? É uma escada simples. Primeiro, você tem que entender o tipo de leilão. Segundo, você tem que aprender a ler edital. Terceiro, aprender a precificar risco. Depois que você acelera crédito. Então, assim, eu vou dar um exemplo mental, rápido, de como você tem que pensar. Olha só. Você pensa assim. Você não quer o maior desconto. Você quer o maior desconto que consegue executar e vender. E a execução vale mais do que sonho. E eu quero dizer para você que quer comprar qualquer coisa, só é para entrar no leilão? Não é assim, gente. Então o que eu vou dizer para você que quer comprar qualquer coisa? Porque o imóvel é 90% de desconto. Porque é na minha cidade, é no meu bairro. Não faça isso. Comprar só para dizer que comprou é vaidade cara. Comece pelo imóvel que tem mercado. Comece pelo apartamentinho da MRV, que sempre está aí na melhor localização. Compre um de 200, que vale 200, mas você vai pagar 100. Você vai dar 5 mil de entrada, vai ficar devendo 95. Vai pagar R$800 de parcela, você vai deixar alugado por 1.000. Então ele vai te gerar renda todo mês para você pagar a prestação, ainda te sobra dinheiro. Vamos supor que você demora 12 meses para vender, que é a média de venda. Quando você vender por 200, que é que quita o seu saldo devedor, que era 95, o banco deposita 105 na sua conta, você tendo começado com 5 mil. Então comece por esses mais baratinhos. Comece por imóvel que tem mercado. Documento e saída simples. E quais são as oportunidades que aparecem muito em leilão e enganam o iniciante? É aqueles que parece barato demais. Às vezes é ocupação pesada, dívida, região fraca, dominando por tráfico, milícia, ou que tem liquidez ruim. Barato sem liquidez é caro. Cuidado, às vezes o molho pode sair mais caro que o peixe. E o que eu quero que você faça a partir de segunda-feira, depois de ter assistido essa live? Você vai fazer 3 ações. Você vai checar restrições, se tem restrição no seu CPF, no SPC, Serasa, se você tem algum protesto. Você vai organizar toda a sua comprovação de renda. Você vai escolher um banco-alvo e vai entender as regras dele. Isso já destrava meio caminho. Agora, eu vou te falar o que você deve fazer para você ter sucesso nos próximos 7 dias. O que você vai fazer? Em 7 dias você vai estar pronto para arrematar o seu primeiro imóvel ou dar sequência nos que você já faz, comprar imóveis com até 90% de desconto em região boa. O que você vai fazer? Você vai separar 10 imóveis
e você vai filtrar só os que aceitam os financiamentos. Aí você vai calcular a entrada, os custos, e você vai eliminar os riscos jurídicos, aqueles que são óbvios. Aí você pode começar a jogar de verdade. Agora eu vou te dar uma meta realista. Qual que é essa meta que em 30 dias você vai conseguir fazer? Vai ser uma meta real, só que ela depende de consistência, tá? O que você vai fazer? Você precisa ter a rotina de análise e não ficar pulando de oportunidade em oportunidade. Porque o mercado, ele premia quem repete o processo. Então é o seguinte, se você tem pelo menos 50 mil reais, já dá para você começar aqui, fazer ele virar mais 50 mil em até 12 meses. Sem atalho, só executando isso que eu te ensinei hoje. Onde encontrar os imóveis e o que fazer, porque você vai comprar através de um financiamento. Isso aqui você vai destravar na hora. Então é o seguinte, entenda o seu cenário, veja qual banco faz sentido, qual que é a estratégia que cabe para você e quais que é os erros que você vai cortar agora. Sem conversinha. Então é o seguinte, você que está travado, que não sabia qual era os bancos que financiam imóvel de leilão, tá aparecendo aí na tela, que é a Caixa, o Santander, o BRB, o Banco Inter. Então pare de olhar leilão como aposta. Leilão é método. É tipo certo, é banco certo, conta certa e documento certo. Quem faz isso, compra bem e com consistência. Aí sim você vai dobrar seu patrimônio. Então, aprenda o cenário, procure esse banco, tenha relacionamento. Caixa Econômica é o melhor banco para quem tem pouca renda, para começar, para você comprar imóvel financiado, principalmente esses imóveis do Minha Casa da Minha Vida. O que você tem aprendido hoje, galera, para sair do aluguel também, né? Ninguém merece. Às vezes a casa que você está pagando aluguel é um imóvel de leilão de uma pessoa que a pessoa comprou e você está pagando o financiamento dela, ainda está sobrando dinheiro. Então por que você não faz igual, pega direto da fonte, ao invés de você ficar pagando os imóveis dos outros? Por isso que você tem que estar buscando conhecimento, primeiro você se libertar do aluguel. Porque o dinheiro que você ia comprar no mercado tradicional, você compra 2 ou 3 imóveis. Aí você deixa um que você vive de aluguel, você vai morar nele e os outros você deixa para investimento bancando a operação dos outros. Então isso é realidade, é fato. Todo dia tem milhares de oportunidades aqui, ó. Nessa data aí, ó, 10 de janeiro de 2026, tem 50 mil imóveis para você escolher. Só a Caixa Econômica Federal tem 32.478 oportunidades, em pleno 10 de janeiro de 2026, 17 horas e 46 minutos. Olha esse leilão aqui do Santander, que vai financiar imóvel com até 75% de desconto. Tá vendo aqui, ó? E ainda, débito de IPTU e débito de condomínio vai ser pago pelo banco. Então, nem isso aí você não vai dar essa dívida, você vai pegar um imóvel quitado. Olha aí as oportunidades aí, ó. Esse imóvel aqui, ó, de 632 mil, é em São Paulo, capital, por 156 mil e ainda aceita financiamento. E não é só o Santander não, aqui, ó. Tem outros vendedores aqui também, ó. O Bradesco sempre está com as promoções boas. Esse ano vai ter muita coisa boa aqui, ó. Olha, ó, você pode comprar à vista, além de às vezes estar com desconto bom, se você comprar à vista, ele te dá 10%, ou ele parcela até 48 vezes no boleto para você, ó. São imóveis muito bom aqui, ó, do Bradesco. Já comprei vários dele, vale a pena você dar uma conferida, ó. E tem imóveis, por exemplo, olha só isso aqui em São Paulo, de 1.089 por 313 mil. Banco Bradesco, aí, ó, não perca a data, o horário.
71% de desconto. Lembra que eu falei o dinheiro que você compra um imóvel no mercado tradicional? Aqui você compra 3. E você pode fazer isso aqui, ó, mesmo se você estiver em outro país. O imóvel fica no seu nome. Você não precisa nem passar procuração para ninguém. Então, galera, olha aí que oportunidade boa você comprar imóveis de fonte confiável, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica. Para de investir errado, para de deixar dinheiro na poupança, faça o seu dinheiro multiplicar. Ó, então eu mostrei do Bradesco, aqui do Banco Itaú mostrei para vocês também, mostrei do Santander, tem do Sicoob, tem muita coisa boa. Você aprova seu crédito ali, ó, você pode comprar os imóveis com apenas 5% de entrada. O que é 5% de entrada? Você vai comprar um imóvel, por exemplo, que está avaliado em 300 mil, você paga 100. Só que você não vai tirar os 100 mil do bolso, você vai tirar 5 mil de entrada. E alguns imóveis estão na venda direta, não precisa nem pagar leiloeiro. Então é mais lucro para o seu bolso. Beleza, galera? Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar algumas oportunidades que todo dia tem na Caixa Econômica Federal, com até 90% de desconto. Então, eu vou mostrar aqui rapidão para vocês. Hoje tem apartamento por 9.795, tem casas por 12.300, 12.976. Vocês podem ver que é em vários lugares do Brasil. Tudo que vocês têm que fazer é entrar no site da Caixa e buscar aí a cidade de vocês. Ou fazer igual a gente, que a gente fala que lucro não tem CEP, compra imóvel em qualquer lugar do Brasil. Porque aqui a gente já tem estrutura para desocupar, documentar, reformar, vender. Então a gente não perde a oportunidade, a gente não fica limitado só na nossa cidade, no nosso bairro. Porque a gente vê lugar onde que às vezes a pessoa nem está vendo, não sabe nem o que é leilão de imóveis. Olha aqui, ó, Nossa Senhora do Socorro, 15 mil, Igaraçu, 16 mil, Lagoa do Piauí, 17 mil, Igaraçu, 17 mil, ó, São João de Meriti, tem imóveis por 20 mil, Altos no Piauí, 20 mil. Isso aqui é o valor total, viu? Não é entrada não, o valor total do imóvel. São Francisco, Minas Gerais, 21 mil. Salvador, Bahia, tem imóvel por 22 mil reais. Ó, São Francisco do Pará, tem imóvel por 24 mil. Pacajus, Ceará, tem residências quitada por 25 mil. Você já chegou a verificar na sua cidade se tem oportunidades como essa? Santa Maria, Rio Grande do Norte, imóvel por 27 mil. Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, 26 mil. Várzea da Palma, Minas Gerais, tem imóvel por 30 mil, quitado. Altos no Piauí, 35. Barra de Santa Rosa, Paraíba, 36 mil. Águas Lindas de Goiás, está tendo casas por 36 mil, quitada, valor total, não é entrada não, não é ágil não. É compra direto da Caixa Econômica Federal. Ó, hoje você consegue comprar um apartamento em João Pessoa por 37 mil reais. Casa em São Gonçalo, 37 mil. Santa Cruz do Pará, Capibaribe, 37 mil. Novo Gama, Goiás, residência por 37 mil. Campo Belo, Goiás, 43 mil. Paulista, Pernambuco, tem apartamento por 45 mil. Valparaíso de Goiás, casa em condomínio fechado por apenas 45 mil. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo que está ainda pagando aluguel, morando de favor, passando humilhação, às vezes morando na casa da firma, no fundo da casa da sogra, incomodando os parentes, sendo que o dinheiro, às vezes, da moto aí que você está andando na reserva, um carro que está aí na reserva, andando só no etanol, por que você não investe aí para você se libertar do sistema? Ou fazer dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar por você através de imóveis. Estou te mostrando a oportunidade aí para você, ó. Cabo de Santo Agostinho, imóvel 45 mil. Gravatar, Pernambuco, 46 mil. Isso aqui é leilão de imóveis da Caixa Econômica Federal. Casa em São Gonçalo, 46 mil. Olha aqui, ó, Ribeirão das Neves tem apartamento por apenas 52 mil reais, gente. Preço de mercado 163. O dinheiro que você ia comprar um, você compra 3. Olha aqui, ó, Belo Jardim, Pernambuco, tem residência por 53 mil. Mesquita, Rio de Janeiro, tem apartamento por 70 mil. Campo dos Goitacazes, 83 mil. Feira de Santana, na Bahia, residência por 85 mil. Isso aí você não vai ver em nenhum lugar. Só imóvel de leilão da Caixa. Já se inscreve no canal, já dá o seu like.
Isso aqui você não vê em nenhum lugar, oportunidade de ouro. Você vai ter que entender, é ler o edital, a matrícula, checar as dívidas, ver a ocupação. Olha esse apartamento aqui em Santo André, São Paulo, ó, que maravilha, 106 mil, ó. 50% de desconto. Londrina, Paraná, imóveis por 113 mil, em condomínio fechado. Taubaté, São Paulo, 114 mil. Terreno em Arandu, São Paulo, 128 mil. Olha esse apartamento top aqui, ó, em Duque de Caxias, 131 mil. Belo Horizonte, olha aqui, ó, Belo Horizonte. 153 mil esse apartamento aqui, ó, avaliado em 250. Jarinu, São Paulo, aqui, ó, imóvel 45% de desconto. Então essas oportunidades tem todo dia, gente. Sábado, domingo, feriado. É só você buscar o conhecimento para você saber fazer esse processo ou contratar uma assessoria especializada, desde que no final o lucro é todo seu e a conta fecha e você tenha pelo menos 30% de lucro líquido. Beleza? Se precisar do nosso trabalho, manda uma mensagem no número que está aparecendo aí, que a gente leva vocês para arrematar no Brasil, aí onde que a gente compra, onde a gente tem equipe para desocupar, documentar, reformar, vender, deixar o imóvel no seu nome, o lucro é todo seu, tá beleza? Junta na nossa rede de network, o céu é o limite e lucro não tem CEP, tá certo? Se alguém precisar também de um treinamento, como é que faz na prática, do início ao fim, como que aprova o crédito, como que acha oportunidade, como que compra a distância, como que vende a distância, mesmo se estiver em outro país, no link da bio aí tem um treinamento completo para você começar hoje mesmo e já conseguir achar a oportunidade e saber fazer o passo a passo para não errar. Beleza? Valeu, sucesso. Entra no Google e busca pelo banco. Venda imóveis Caixa. Aí você vai abrir o site da Caixa. Venda imóveis Itaú. E se você quiser buscar o treinamento completo, clica no link da bio. Vai lá na Hotmart, parcela em 12 vezes, já tem um acesso instantâneo, você já consegue já executar, já arrematar o seu primeiro imóvel, seja para moradia ou para investimento, beleza? Valeu, obrigado, sucesso, até mais.